Pois vamos em 15 de outubro, dia do professor. Sabem vocês das atividades que eu mais curti na minha vida, das tantas que eu já exerci, foi a de poder lecionar, né? Poder conviver com os meus alunos, aprender com eles. Eu conto para vocês o seguinte, não existe, e acreditem nisso, experiência melhor do que a interação com uma sala de aula. A sala de aula, ela é de uma riqueza única, né? Na universidade, então, as coisas são muito interessantes, porque tu pega desde aquele guri que está chegando muito cedo na universidade, cheio de dúvidas, cheio de esperanças, sonhos, cheio de incertezas, que faz com que ele procure coisas, questione, até aquele aluno mais maduro, especialmente quem leciona à noite na universidade, enfrenta essas situações, né, daquele aluno maduro, às vezes na segunda faculdade, às vezes simplesmente à procura da realização daquele sonho que na juventude não conseguiu realizar porque precisou trabalhar, precisou se dedicar a outras coisas e andou e andou. E lá com seus 60, eu tive aluno com 72 anos, o seu Guido, eu nunca esqueço disso. 72 anos. Era muito legal isso, muito gratificante. Alunos que vêm de todas as classes, de todas as ordens. O filho do grande jurista, ou a cobradora de ônibus, dedicadíssima, das melhores alunas que tive, uma cobradora de ônibus. Chegava, sentava ali com um uniformezinho que trazia do dia de trabalho, direto para a sala de aula. Das melhores alunas que tive. Aquele que é o filho do desembargador, do promotor, do advogado importante. Aquele aluno anônimo que simplesmente chega, faz o que tem que fazer e vai embora. Essas experiências são únicas. Então, hoje é o chamado Dia do Professor. Esta figura tão desprestigiada na nossa sociedade. Esta figura que a cada dia é mais substituída pela máquina. Sabe, antigamente quando tu fazia a chamada, as pessoas tinham seus nomes, suas caras, seu jeito, suas reações. Eu, quando deixei a universidade, já estava começando, ainda não tinha começado na minha época, aquelas marcações de presença ou por cartão magnético, ou simplesmente pelo aplicativo que a universidade fornecia, né? Então, aquele processo de interação que começava naquele primeiro dia, né? Cada um dizendo quem era, de onde vinha, o que queria. Isso foi se perdendo, né? Me lembro dos meus tempos de faculdade, né? Eu já trabalhando, já com filhos. Eu, quando fiz um mês que eu tinha entrado na faculdade, nasceu meu primeiro filho. Faltava um ano para me formar, nasceu meu segundo filho. Tantos e tantos e tantos alunos traziam essas histórias de vida. Os melhores tempos da minha existência. Esta relação aluno-professor,
ela sempre se estabeleceu, pelo menos no meu ponto de vista e na minha forma de enxergar as coisas, aluno-professor, e não cliente, prestador de serviço, como virou hoje. Lembro dos meus processos, né, que me formei, aí depois fui fazer uma pós-graduação em Direito Privado, na PUC. Ali encontrei professores maravilhosos no processo de pós-graduação. Ali me deparei com a necessidade de, como aluno, ter naqueles professores que estavam no meu pós-graduação como referência. Diferente não foi quando eu fui para os Estados Unidos depois para fazer um mestrado, que não terminei, evidentemente, depois voltei para o Brasil por questões particulares. Lá, encontrei universidades que são realmente, pode dizer o que quiser da americanada. Universidades maravilhosas, estrutura para o aluno extraordinária, a interação entre as empresas privadas e as universidades, uma estrutura maravilhosa. Retomei um mestrado aqui no Brasil, novos professores, novas vivências, novas leituras, novas referências, professores, alguns que são meus amigos até hoje. A interação na sala de aula, as conversas, as reflexões, os debates acaloradíssimos. Chego no doutorado também, encontro outro tipo de professores. Nesse processo, no doutorado, tudo que eu recebi, acreditem, foi a necessidade de cultivar a dúvida, a incerteza, a perseguição de uma posição sobre as coisas. Posições que realmente estavam sempre condicionadas ao desenvolvimento da reflexão, do pensamento, da interação com os professores que nos instigavam a isso. Na época nós éramos poucos. Preciso reconhecer isso. Hoje, qualquer um, com todo respeito, por ser cliente, pode acessar um doutorado. Eu não gosto disso. O rigor no exame do aluno é dever do professor. O professor tem que ser rigoroso, porque o processo de formação das pessoas, eles existem para que a sociedade melhore. Portanto, essas benevolências de clientela, elas não auxiliam. Tantos amigos meus, conhecidos nesta caminhada, abandonaram o magistério porque perceberam que não se realizavam mais ali. Em que medida não se realizavam? Na medida em que o acesso a esses ambientes se transformou na preponderância comercial. Infelizmente é assim. Isso está horizontalizado. 60% dos alunos do ensino superior no Rio Grande do Sul, por exemplo, o fazem de forma virtual, sem a presença. Então eu quero aproveitar esse dia do professor, ex-professor que sou, para dizer o seguinte: acreditem, gente, o moderno ainda é ser antigo. O que é ser antigo? É poder olhar para a cara do aluno e dizer para ele boa noite, bem-vindo, e agradecer pelas oportunidades que ele, aluno, oferece aos professores de aprendizado. Um grande abraço, feliz dia do professor.